Pode partir? Pode. Eu costumo servir a verdade sempre, até a hora em que alguém me prove que eu estou errado. Eu estou lhe dizendo é que o senhor teve uma oportunidade de ouro de responder à corrupção e à crise econômica e manteve rigorosamente o mesmo modelo econômico e rigorosamente as mesmas práticas corruptas. O senhor está me pedindo, não era meu gosto, mas vamos lá. O senhor vendeu a Landulfo Alves, que valia 3 bilhões de dólares, por apenas 1 bilhão e 600. Como é que explica que um gasoduto da TAG foi vendido por 36 bilhões de reais e agora paga para a empresa compradora um aluguel de 3 bilhões de reais por ano? O senhor vendeu a carteira de crédito do Banco do Brasil por 371 milhões de reais, quando ela valia 3 bilhões de reais. E esses são apenas alguns dos casos. Mas a mais grave institucionalização que eu já vi na história da humanidade, da corrupção como elemento central do modelo de poder, é o orçamento secreto. O senhor disse que não pode fazer, que é o parlamento, eu lhe ensino a fazer. Determine aos seus ministros que não empenhem, que eu farei isso no primeiro dia. E acaba a roubalheira, acabou ali mesmo. Participei do governo e me afastei justamente por conta das contradições graves de economia, você sabe bastante bem disso, e mais grave ainda, as contradições morais. O senhor pega os 14 anos, separa um pedacinho e esquece o resultado final. Ficar falseando um período do tempo e não prestar contas gerou a tragédia do Bolsonaro. Porque se fosse verdade essa montanha de coisas boas, por que o Bolsonaro, essa tragédia que aconteceu com o Brasil, foi eleito depois do PT? Professor, o mais grave é que parece que o presidente Lula não quis aprender nada com as amargas lições que tomou. E eu nunca deixei de denunciar as coisas erradas da perseguição processual que ele sofreu. Nunca deixei de negar. Mas não dá para realmente aceitar esse tipo de nonsense de que não aconteceu nada. Veja, são 16 bilhões de reais que devolveram, isso é físico, percebe? Isso é disparado o maior escândalo de corrupção, desvendado, naturalmente, da história do Brasil. Na verdade, eu estou me comprometendo no Projeto Nacional de Desenvolvimento que eu defendo, de transformar a educação pública brasileira em todos os níveis numa das 10 melhores do mundo em 15 anos. 14 milhões de jovens brasileiros hoje estão desempregados e sem educação. Eles estão chamando cinicamente de nem estudam, nem têm oportunidade de trabalhar. E nós estamos resolvendo isso como? O aluno que sai da escola de nível médio de tempo integral vai fazer um estágio remunerado pelo governo os 6 primeiros meses e tem sido de mais de 90% o aproveitamento e a retenção desses jovens estudantes nas empresas privadas. Senadora, o Projeto Nacional de Desenvolvimento que eu advogo resolve as questões assim como elas estão hoje se apresentando no seio da família brasileira. Renegociar dívidas dos 66 milhões de pessoas, refinanciando com desconto, e estabelecer um programa de renda mínima de cidadania de R$1.000 em média por domicílio, e eu tenho todos os recursos já bem mapeados. Porém, a grande política é o emprego. Minha proposta é 5 milhões de empregos em 2 anos. E o recurso para isso está previsto no corte de 20% de todas as renúncias fiscais. Eu dei o exemplo aqui de salmão, mas são 350 bilhões de reais de impostos devidos que o governo dispensa. E se eu cortar 20% disso, com 70 bilhões de reais por ano, eu retomo as 14 mil obras paradas, empregando gente com dificuldade de qualificação. Nos últimos 12 meses, o Brasil pagou 500 bilhões de reais de juro. Isso é 20 bilhões de reais a mais do que eu precisaria para dar uma casa para todas essas 6 milhões de famílias que estão sem teto hoje no Brasil. Uma campanha como essa é um contrato com o futuro do país. E o senhor tem toda a razão de chamar a sua memória, a sua biografia e pedir uma espécie de gratidão eterna do povo. Isso é que eu acho que é um grave erro, porque a situação do Brasil hoje é completamente diferente do tempo que o senhor estava lá e eu lhe ajudei. Hoje o cenário internacional é extremamente hostil, a crise vai se agravar e o orçamento brasileiro está desmontado. E o conjunto de conchavos que o senhor fez não permite margem quase nenhuma para a gente enfrentar os problemas. Mas o que eu quero mesmo é privatizar o Banco Central. Porque o Banco Central hoje está absolutamente entregue, isso é uma ironia que eu estou fazendo claramente. O Banco Central hoje está entregue ao sistema financeiro de um jeito tal, senadora, que nos últimos 12 meses o Brasil pagou 500 bilhões de reais de juro. Isso é 20 bilhões de reais a mais do que eu precisaria para dar uma casa para todas essas 6 milhões de famílias que estão sem teto hoje no Brasil. Tudo que eu peço a você com muito respeito, é que você daqui até domingo pare um pouco para pensar. Sabe, não ensine ao seu filho que corrupção, o prêmio dela é impunidade no Brasil. Não ensine que roubar, sabe, é uma coisa que pode ser feita e vai ser premiada ainda por esse tipo de conduta. Uma nação assim se suicida. Muito obrigado a todos e a todas pela noite especial. Me dirijo a você, meu irmão, minha irmã brasileiros. A todos.
mas eu sei que os radicais lulistas e os radicais bolsonaristas não querem ouvir nada a não ser aquela história toda que nós já vimos e que está matando inocentes ali. Também pudera. Nós assistimos aqui aquilo tudo que eu estou tentando prevenir o povo brasileiro. Eu quero ser o candidato que vai reconciliar o Brasil. Mas hoje, deixe que eu lhe diga para você pensar daqui até o domingo, pedindo a Deus que ilumine a minha palavra para tocar o seu coração. Essa situação que está aí, parece que são brigas muito feias, mas na verdade por trás tem um grande sistema que obriga ao mesmo modelo econômico, o mesmo modelo de governança política. O mesmo modelo econômico produziu 66 milhões de pessoas endividadas, 6 milhões de empresas na antessala de quebrar no Serasa. O mesmo modelo que levou ao desemprego, à informalidade, 40, 50, 60 milhões de brasileiros, se nós juntarmos também os desalentados. E é a vocês que eu quero pedir. Sabe, não deixe o sistema entrar na sua cabeça. Eles montam uma máquina de propaganda. Agora imagina que coisa linda seria se o povo brasileiro, puxado pelas mulheres, endividadas numa conta de 80 de cada 100, pela juventude da periferia que quer sonhar com o futuro e só vê violência ao seu redor, puxado por todos os endividados, todos os humilhados, todos os pobres, todos os famintos. Imagina que lindo seria, nós faremos história no Brasil. Peço a você essa oportunidade.